diz assim: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor, foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Nós estamos diante de uma doutrina bíblica. Por mais que em alguns lugares não procurem abordar isto, e eu não estou aqui para fazer menção de denominação, mas é conhecedor de todo mundo que aqui está, porque creio que eu estou, na sua maioria, com público cristão, que, principalmente para um domingo, não fica algo assim, uau, top, porque fala-se de obras mortas. Mas para que eu viva o uau, o salte, o grite, eu preciso cada vez mais melhorar. O pastor Jean Louis, um grande homem de Deus do nosso Ministério Verbo da Vida, ele disse uma frase muito interessante: nenhuma boa intenção é melhor do que o processo no total. Por mais que eu queira ser bom, por mais que eu queira fazer o bom, se eu não estiver no processo correto, de nada vale. Isso me lembra uma outra frase do pastor Luciano Subirá, que nós devemos começar a fazer a coisa certa pelos motivos certos. Porque nós sabemos que muitos irmãos procuram por vezes fazer algo na casa de Deus, mas por vezes os motivos não estão certos. Mas para que nós entendamos a raiz, o início, o princípio, porque o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre as doutrinas básicas. Ele primeiro começa a falar para um público que está passando por um momento de transição. Ele está falando para uns hebreus, para uns judeus que estão convertendo-se ao cristianismo. Estão agora saindo de uma lei, de um ensino, e indo para o outro ensino, que na sua maioria até parece um tanto parecida, mas na sua essência é bem diferente. Porque já o judaísmo, ele é preso, ele é retido dentro da lei dada por Moisés, é presa lá. Já o cristianismo é uma nova aliança, é algo melhorado. A lei de Moisés é boa, é excelente, mas a que o Senhor Jesus veio nos trazer é superior. Aleluia. É muito melhor. Como eu tenho aprendido com bom português na cidade de Curralino, aqui no Marajó, é por demais bom. É por demais bom. E quando ele começa a falar aos irmãos, ele começa a falar, olha, o que a lei fala, na sua integridade, não se aplica ao Evangelho de Cristo. Na lei, os rituais valia por aquele momento, porém, na lei de Cristo, o que vale é o seu sacrifício. Porque os irmãos queriam misturar a lei do passado com a nova aliança. E o escritor, que nós não sabemos quem é, ele faz com muito cuidado. Desde o capítulo 4, ele vem advertindo os irmãos para que não misturasse as ideias. E a primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente é preparado para uma lavagem cerebral. Isso aqui é uma frase do Rema. Uma lavagem cerebral. Porque aquilo que eu aprendi dentro de algumas culturas, dentro de uma outra lei, por assim dizer, muita coisa não se encaixa com o que a palavra de Deus de fato fala. Então, por isso, vocês se preparem para terem a mente de vocês lavada
e melhorada pela palavra de Deus, irmão. Agora, falando sobre isso, quando ele começa a referir-se aos irmãos, observe que ele fala no capítulo 4, versículo 17, ele diz, porque nós temos o sumo sacerdote, melhor ainda, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele começa a falar sobre isso, aí eu me lembro do que Paulo vai falar aos irmãos de Corinto, ele faz referência de 3 homens, E eu queria aqui, por gentileza, 3 homens aqui que puder, de coragem, que viesse aqui fazer um exemplo comigo, por favor. 3 homens, rápido. Já tenho 1, já tenho 2, já tenho 3, então vem. Vem aqui, por favor, vem pra cá. Irmão Alex, fica no meio, você é o mais bonito. Fica aqui. Fica aqui, João. Fica lá. Isso. Paulo, ele fala da seguinte maneira. Existe o homem natural. O homem que nasceu, que foi educado pelo pai, pela mãe, e eu não estou falando de cultura, eu não estou falando de educação, ok? Mas ele foi criado. Agora ele foi criado sem princípios cristãos, sem o temor da palavra de Deus. Aí o que ele gosta, o que ele ama? Gálatas capítulo 5, versículo 19, por favor. Você disse que era rápido. Não fala nada para mim não, que eu gosto de olhar. As obras da carne, o homem natural, ele tem prazer nisso aqui, ó. Só manifesta na imoralidade sexual, na impureza, na devassidão, na idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes a essas. O homem natural, ele ama isso. Por isso que para ele é normal se embriagar. Não é você não, meu filho, é uma representação. Tô brincando. Tá amarrado não, tá expulso, porque você tá amarrado, tá no lugar ainda. O homem natural, ele tem prazer na fofoca, ele tem prazer na inimizade, na confusão, na contenda, no compra e não paga, no tudo que diz prazeroso. E Paulo vai dizer que gera prazer, irmão. Eu acabo de dizer que beber dançar, seja lá o que for, não é prazeroso, está mentindo, ou nunca viveu. Isso é uma lei. Só que aí veio Jesus Cristo. Me perdoe me colocar na figura de Cristo. Aí ele pega este homem que creu na palavra, aceitou a palavra e pratica a palavra. Aí ele transforma em um novo homem. Recriado, irmão. Como isso, irmão? João capítulo 3. Versículo 2. Nicodemos faz uma pergunta ao mestre. Como por acaso eu poderia experimentar isso que vocês estão experimentando? Como é que eu poderia saltar, pular de alegria como vocês saltam? Aí Jesus diz, é necessário? Não? Será que eu estou errado com a referência? Isso. 3? Isso. 4, por favor. Uma hora nós acha. Adiante. Eu não gosto disso. A minha memória. 5. Mas, pronto, eu quero usar isso aqui. Não, volta 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, novo homem, ele é o quê? Ele é o quê, irmão? Ele deixou de ser um homem natural. E ele passou agora a ser um homem espírito. Que ainda tem dentro dele o Espírito, ainda tem a sua alma, e ainda tem o seu corpo. Só que agora,
ele não é guiado pelos prazeres da carne. Agora ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele desejo de beber, esse homem aqui não tem mais vontade. Esse homem de fumar, esse aqui não tem mais vontade. Esse aqui pode até ter vontade de estar mentindo, mas esse aqui pratica a palavra da verdade. Esse aqui pode até querer viver se prostituindo, mas esse aqui procura viver uma vida de santidade. Esse aqui pode até querer roubar, mas esse aqui devolve o que não é dele. Esse aqui pode até praticar o mal, mas esse aqui anda em santidade guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele já nasceu, saiu daqui, foi para cá, vinha para cá. Mas aí ele quer voltar lá para Gálatas capítulo 5. Não precisa não, Felipe. Caiu em você referência, coincidência. Aí ele quer voltar àquela velha prática. Aí Paulo chama ele de homem carnal. Não é você. Tu não é doido. Por quê? Ele quer sair desse homem para voltar a praticar o que esse homem pratica. Obrigado, Deus abençoe. Palmas para esses homens. Tá bom, não se amostre não, não se amostre não. Irmãos, por que isso? Nós temos que entender quem nós somos. À medida que você tiver na sua cabeça, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aquilo que antes era prazeroso para você, hoje você não tem mais desejo. Eu agora sou perfeito, sou anjo, santo. Não, você está em processo. Você está em processo. E processo demanda tempo. Paulo, ou melhor, João, ele alerta no capítulo 1 da sua primeira epístola, 1:6, ele diz assim: se nós dissermos que temos comunhão com ele está fazendo referência a Jesus Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque, irmão, não existe ligação entre o homem carnal e o homem natural. Ou você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é guiado pelo diabo, sem meias palavras. Não tem como de dia eu estar cantando, ouvindo música, me prostituindo, chamando palavrão, palavra maldizente, e à noite dando glórias a Deus aqui. Não se mistura essas duas coisas. Ou você opta por ter um estilo de vida que agrada ao Senhor, ou você vai viver uma vida que desagrada a Deus. Você está aqui? Diga amém. Ele continua no terceiro capítulo da primeira epístola, versículo 5 a 10, ele diz assim: e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Irmão, para conhecer Deus tem que sair das trevas. Para conhecer Deus tem que sair das práticas pecaminosas. Para conhecer Deus tem que viver de acordo com a palavra de Deus manda. Não tem acordo. Deus não negocia os seus princípios. Aí ele diz, versículo 7: filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, mas ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Irmão, se existe ainda algum vestígio do velho homem em você, o sangue de Jesus vai destruir qualquer obra esta noite. Você vai sair daqui esta noite dando glórias a Deus, entendendo quem você é em Cristo. Você vai sair daqui hoje com uma ferramenta.
eu posso vencer qualquer fraqueza que a carne queira imperar na minha vida. Diga glórias a Deus, só para não dormir. Versículo 9, ele diz assim: aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, Cristo. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Aí versículo 10, assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, quem não pratica a justiça quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, este não pertence a Deus. Isso aqui é uma recomendação de João. Depois você lê toda a carta, que é muito interessante. Agora, a minha pergunta seria: o que fazer se eu ainda tenho práticas pecaminosas? Porque você não é mais pecador. Lembra que Jesus fez na cruz do Calvário? Padeceu, pagou os teus pecados. Você não deve mais nada. Só que por vezes você ainda não tem na sua mente a nova palavra de Deus, de que você não precisa mais ceder às tentações humanas. Às vezes você pode deslizar. Irmão Smith, que eu não vou ousar falar o sobrenome dele, porque eu já não sei falar um português, quanto mais inglês, mas depois alguém aqui traduz, irmão João, irmão Alex, o pastor sabe falar muito bem. O irmão Smith diz assim: ainda por mais que você caia 1000 vezes, tente levantar 1000 vezes. Porque a vida ela não é feita de quem desiste, a vida ela é conquistada por quem continua. E se tem alguém que conhece as nossas fraquezas, chama-se Jesus Cristo. Porque o escritor aos Hebreus, ele diz, ele veio, padeceu por nós, sabendo as nossas dificuldades. Só que sem pecado. Então não existe figura melhor para entender você do que o Jesus que você adora aqui esta noite. É por isso que ele está falando com você hoje, para que você entenda que você precisa se arrepender de uma vida de práticas pecaminosas. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de algo que a Bíblia cita ou faz menção pelo menos 120 vezes entre no Antigo e Novo Testamento. Deus sempre procurou lidar com o ser humano na proporção de mudança. Mude de ideia. Existe dois entendimentos para a palavra arrependimento, que é metanoia, é mudança total, né? Você optou por mudar de fato. E existe retorno, que é quando você vai no caminho errado, você percebe que está no caminho errado e você procura imediatamente o primeiro contorno para retornar para o caminho certo. Então esta noite, que o Espírito Santo de Deus nos guie cada vez mais a encontrarmos um retorno para a presença de Deus. Agora, como é que eu consigo ter essa metanoia na minha vida? Eu já mostrei para você. Eu preciso começar na minha mente. Eu preciso começar aqui. Não é aqui nos olhos, é aqui na mente. Eu preciso reconhecer que existem falhas de caráter na minha vida. Eu não posso pousar, eu não posso pompar de que eu sou o super-herói, de que eu sou bom demais. Não, irmão, você pode até ser bom, mas todo bom tem defeito. E é nesses defeitos e falhas que Deus está querendo construir com você um relacionamento perfeito, um relacionamento agradável a Ele. Davi, ele vai dizer no Salmo de número 32, versículo 5, ele diz assim: então eu reconheci, não foi o outro que reconheceu, foi ele que está dizendo, eu reconheci diante
de ti o meu pecado. Aí outra coisa importante, eu não encobri as minhas culpas, ou referência ao pecado. Eu pequei, reconheci que pequei, e eu não vou encobrir as minhas falhas. Eu vou procurar consertá-las. Aí ele diz, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a minha culpa do meu pecado. Deus não está interessado nas tuas falhas. Deus está interessado em corrigir as tuas falhas. Porque quem está interessado de mostrar as tuas falhas é o diabo. Ele sempre vai ficar, como João vai dizer, como acusador, ele vai ficar dizendo, ei, olha o que tu fez lá no passado, olha o que tu fez esses dias aí, olha. O diabo sempre vai querer mostrar o que você fez. E o que Deus quer? Eu quero consertar a rota. Aleluia, alguém está entendendo esta palavra? Eu quero ajustar a tua vida. Eu quero liberar um reino poderoso sobre a tua vida. Mas alguma coisa precisa ser consertada dentro de você. Alguma coisa precisa ser liberada dentro de você. Eu quero é consertar a tua vida. Eu quero perdoar os teus pecados. Aleluia. Deus é tão interessado que no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer a Salomão, quando Salomão estava orando, já depois do povo ter agradecido a Deus por a sua glória ter surgido, e ele vai dizer assim, pois se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e se afastar dos seus maus caminhos, aí Deus está dizendo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Irmão, sabe o que Deus quer? Que você viva em plenitude de vida. Deus não quer que você hoje adore a Ele, salte aqui, cante, chore, se emocione e amanhã está com a culpa de novo. Mas eu sou pecador. Não. Jesus quer que você salte no domingo, que você salte na segunda, que você salte na terça, que você salte na quarta, que você salte na quinta. Você tem que entender isso aqui. Você tem que saltar na sexta, você tem que saltar no sábado, e quando chegar no domingo, continuar saltando. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar plenitude de vida, irmão. Mas calma. Em Ezequiel, versículo 18, versículo 30, Deus diz através do profeta Ezequiel, tornai-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço. Nós estamos falando dos mecanismos, e eu não vou citar tantos, porque senão fica muito longo isso aqui. Mas observe que Deus sempre procurou conversar com o homem. Metanoia, mude de vida. Porque você tem uma nova realidade em Cristo Jesus. Aí chega João Batista, a um período de 400 anos de silêncio. Aí vem um precursor do Cristo, chamado João o Batista. Ele surge, pregando uma mensagem do ego. Aquela que todo mundo salta de alegria, de vitória. Ele diz, arrependei-vos. Ele dá um apelido carinhoso, raça de víboras. A víbora, a cobra, não interessa. Ele podia ter chamado de gatinho, todinho, totó, mas ele só disse uma coisa, arrependei-vos. Mude de ideia. Jesus, quando manda Lucas capítulo 4, se não me engano, capítulo 4 ou capítulo 3, quando ele manda os discípulos, ele vai dizer, vão de 2 em 2, pregando o evangelho, que já está chegando o tempo do reino de Deus, e se arrependam de suas práticas.
Nós já estamos em Atos capítulo 2, o advento do Espírito Santo. Ele chega, enche a casa, pelo menos 120 pessoas são batizadas no Espírito Santo. E eles começam a falar em outras línguas, em línguas que outros povos começaram a ouvir no seu idioma. E Pedro, ele sai no meio de todo mundo como afoito que era. E alguém interroga ele, porque ele era a referência dos discípulos, porque Jesus mesmo disse, sobre você, ou melhor, não em você, mas sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja. Mas ele faz referência a Pedro. Pedro passou a ser reconhecido como a referência dos apóstolos. Então alguém chega para ele e diz assim, mas Pedro, como é que essas coisas acontecem? Como é que nós podemos fazer para receber aquilo que vocês estão recebendo? Aí Pedro começa a ministrar em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e recebereis. E então vocês vão receber o dom do Espírito Santo na vida de vocês. Observe que para que eu receba a plenitude de Deus, eu preciso mudar aquilo que está de falho dentro de mim. Sem essa mudança de atitude, não tem como Deus agir de forma plena na sua vida. Porque Deus não habita aonde há pecado, onde há compartilhamento de pecado. Paulo, o pregador do Novo Testamento, ele vai dizer aos irmãos de Corinto, capítulo 7, versículo 9 e 10, ele diz assim, agora porém me alegro, olha a expressão que ele fala, eu me alegro, eu fico feliz, não porque vocês foram entristecidos. Aí é natural essa cara feia, é natural essa cara parece que perdeu R$100, porque falar com o ego dói demais, irmão. O não é ruim demais. Quase ninguém gosta de ouvir não. E veja bem, ele está falando para um público, dizendo assim, vocês estão tristes, mas eu estou alegre. Não é que ele não estivesse preocupado com a cara deles, mas é porque Paulo sabia o que aconteceria na vida deles. Porque a palavra de Deus, irmão, ela gera desconforto na nossa vida. A palavra de Deus, ela gera automaticamente desconforto na nossa zona. Aí Paulo diz, eu estou muito alegre. Eu até imagino Paulo como eu dizer assim, tá dodói, tá doendo, mas eu estou tão alegre contigo. Porque ele vai dizer, foram entristecidos, mas porque a tristeza que o levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Aí ele continua, a tristeza segundo Deus não produz remorsos, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aí eu uso a frase de Spurgeon, que ele diz o seguinte, Deus prefere ver você triste e chorando do lado dele, do que feliz e sorrindo distante da presença dele. E a nossa preocupação como igreja não é o seu bem-estar particular. Veja bem o peso de fala. Não é se você está triste ou alegre, mas é se você está melhorando de vida. Porque o que adianta você estar aqui feliz, sorridente, saltitante, dinheiro na conta, tudo legal na sua vida material, mas o espiritual, que é o que nós somos, está indo de mal a pior. Deus não se importa como você chega na igreja, quer seja de carro, quer seja de aplicativo, quer seja de moto, de pé, de bicicleta. Deus não se importa com isso.
Mas Deus se importa como você chega na igreja. Porque daí Ele sabe como você vai sair desta igreja. E o que Deus quer que você saia daqui? Melhorado. Vocês estão me entendendo? Sendo assim, o processo de conversão, ele é progressivo. E existem etapas para que a nossa mente, você não vai sair daqui hoje, já 100% transformado. Não se preocupe com isso. Mas você precisa começar a dar um passo hoje. É uma direção de mudança. Hoje, você está sendo instruído. Amanhã você vai ser tentado. Quem sabe ainda hoje. Aí Paulo ele vai dizer aos irmãos de Romanos capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: mas eu domino a minha carne. Aí o que ele faz? A carne não manda em mim, porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus. A carne pode querer ver algumas coisas que não agradam a Deus, mas não é a carne que me manda, é o Espírito de Deus que me governa. Eu posso querer pegar a minha esposa, a mais linda dessa igreja. Por isso que tem que sempre repetir. Que é mandanusa? Só porque o Rodolfo não falou, foi? Falou baixo, então está garantido. Irmãos, os irmãos que ainda não estão habituados, veja bem, quando alguém aqui ministrando fala assim, a mulher mais linda dessa igreja, você não concorda dizendo amém, viu? Não concorda dizendo amém para não ter problema. Mas aí para você melhorar a tua situação com a tua esposa, aí você diz assim, depois da minha, ok? Amém? Vamos lá. Às vezes dá vontade de esganar essa mulher mais linda dessa igreja. Aí. Dá para melhorar. Mais 2 encontros de casal melhorem, manda-nos. Às vezes, irmão, dá vontade. O que, irmão? Você olha assim para esse semi-anjo aqui? Acha que não estressa? Que só faz as minhas vontades? Não, irmão. Só que o que entra? Aí eu vou falar em línguas com ela? Eu vou profetizar na vida dela, eis que assim diz o Senhor? Não é dom que vale agora. Aí eu vou pregar para ela, eu vou louvar para ela, para cantar, para ela entender a minha voz, o dom perfeito da minha. Não! Existe algo na Bíblia chamado fruto do Espírito Santo. E o que leva muitas pessoas a não ter domínio próprio é a procura por dons, sem a necessidade de buscar os frutos do Espírito Santo. Porque pregar é bom. Irmão, eu amo pregar, irmão. Eu amo isso aqui. Aqui eu fico até meia-noite, irmão, e não sai daqui não. Eu amo isso aqui. Deus me chamou para isso, mesmo sabendo que eu não sei falar 3.333 direito, mas Deus me chamou. Aí eu tento mudar umas palavras só para não complicar a língua. Mas no relacionamento não é dom que vale a pena. O que vale a pena é os frutos. Domínio próprio. Quando alguém diz assim para mim, é porque eu não aguento. Fica tranca os dentes. Rapaz, é porque eu não aguento. Dá vontade de dizer o seguinte, já procurou o fruto da paciência? Esses dias, um irmão aqui falou, não, que antigamente, antes de falar eu já dava. Hoje eu conto até 5. Aí eu disse, conte até os números que precisar. Até ter paz com teu irmão. Porque vale mais a paz do que a razão. Vale mais a paz do que a razão. Diga para o teu irmão, vale mais a paz do que a razão. Então diga assim, eu te perdoo,
mas não é fácil te aturar. Quando eu entendo que eu preciso melhorar, eu estou no meu processo de busca de uma mudança radical. Eu vou fazer igual o Michael Jackson? Não. Você pode continuar na cor que você está. Não, esse eu não vou falar não, porque vai dar problema. Já Michael Jackson também já morreu, ou todo mundo acha que morreu. Irmão, nós precisamos ter uma mudança radical de vida. E como é que eu sei que eu estou no processo de arrependimento? João vai dizer no capítulo 3, versículo 9. Mateus. Essa foi erro meu, viu? Aí eu vou te dar o direito de você pagar o lanche para mim hoje. Ele dá uma dica. Produzir, pois, frutos de arrependimento. E fruto, eu colocando a semente hoje, amanhã já dá? Nem na história do pé de feijão dá. Porque existe um processo. Até que eu coloque a semente, até que essa semente vença a barreira da terra, até que ela rompa, até que ela cresça e até que ela produza frutos. Mas se eu não começar o processo, não tem como eu finalizar o mesmo. Então se faz necessário eu começar a produzir a partir de hoje frutos de arrependimento. Se eu maldizia a minha casa, está certa essa palavra, Rafael? Está certo, moleque? Tá? Segundo eles, são melhor que o português. Se eu maldizia a minha casa, irmão, a partir de hoje, mude essa palavra. Eu tenho até nojo de falar, mas vou ter que falar. Essa desgraça de casa, essa desgraça de comida, mude esta palavra na tua boca. Se não tem nada de bom para falar, permaneça calado. Se você não tem um elogio à tua esposa, então fica calado. Ainda diz assim para ela: não mexe comigo que eu estou num processo aqui agora. Mas mude os teus hábitos. Aquilo que te contamina os olhos, exclui. Aquilo que te chama para uma noite, uma balada, não atenda ao telefone. Comece exercendo hoje. Porque se você não começar a mudar hoje, usando as palavras do pastor, tudo que você falar é história para mim. Porque eu não aguento. História, mas você quer, diga logo. Diga que gosta e que quer para o inferno também. Diga logo, irmão. Porque se não for para ser moldado pela palavra de Deus, não tem por que estar aqui, irmão. É melhor aproveitar o mundão. Vá para a festa. Vá brigar com os outros. Vá escapar de garrafa voando. Vá pegar doença. Vá se endividar e acordar com uma dor de cabeça. Vai, irmão. Você é livre para isso. Deus não vai te proibir. Ou você acha que Deus vai pegar, colocar 2 anjos ali na porta? Não, você não vai sair daqui. Não, irmão. Quer ir para o inferno? Vá. Você é livre para isso. Mas toda ação existe consequências. Se você optar por ficar, te prepara, porque a consequência é boa. Aleluia. Irmão, precisamos atentar para isso. Frutos estão ligados ao arrependimento. E eles são ligados diretamente.
O ministério de João Batista foi sobre arrependimento. O ministério de Jesus foi sobre arrependimento. O ministério dos discípulos foi de arrependimento. O ministério de Paulo foi de arrependimento. O ministério de João, o apóstolo do amor, foi sobre arrependimento. E a palavra de Deus fala constantemente sobre arrependimento. E arrependimento tem que ser algo praticado todos os dias, em todos os momentos. Irmão Jonathan, vamos trabalhar. Agora, já que somos salvos, justificados, como é que eu devo fazer agora? Andar de acordo com a minha religião? Não, irmão. Eu não posso andar de acordo com religião. Por mais bonita, por mais bela, por mais famosa que ela seja, não importa. Eu devo andar segundo Paulo vai dizer, Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte: que andeis de modo digno da vossa vocação. Aí eu pergunto para você e não responda para mim: os teus passos são dignos daquele que te chamou? Ai, irmão, eu não fui chamado para pregar, para cantar, para ser pastor, para ser esposa de pastor, nem para ser missionário eu não fui. Tem algo que Deus te chamou, que Jesus te chamou especificamente. Ele chamou você e eu para sermos sal e luz. Estenda as duas mãos, por favor. Se tiver com problema de levantar o braço, Jesus já curou agora. Pode levantar todo o braço. Levanta para cima assim, porque para o lado vai pegar no rosto do teu irmão. Jesus te chamou para ser sal e luz. E sal e luz não ficam assim. Baixa os braços. Sal e luz não ficam assim. Mas sal e luz, se vê coisa errada, ei, posso conversar com você particularmente? Segundo a palavra de Deus no qual eu creio, isso aqui está errado. Posso chamar você em particular? Da forma que você conduz teu casamento, tende a ser de mal a pior. Mas a palavra de Deus te garante isso aqui, se você mudar a partir de hoje. Você não precisa gritar para as pessoas, mas você precisa se comportar como sal. E sal, segundo o nosso Masterchef aqui, irmão João, tem o seu tempero na medida. Não pode ser de mais, também não pode ser de menos. A luz, se for pouca, ninguém enxerga. Se for muito, ninguém quer olhar. Existe uma medida correta. E quem é que dá a medida? O Espírito Santo de Deus. Tem coisas que você pode falar, mas tem coisas que você só deve orar. Tem coisas que você tem que repreender. Tem coisas que você tem que chamar para um jantar. Tem coisas que você pode chamar em público. Tem coisas que você... Ei, passa lá em casa, depois eu tenho um negócio para te dar. Aí você compra um livro no Verbo Shop e ainda ajuda essa pessoa. Sabe por quê, irmão? Eu ajudar o irmão não é me intrometer na vida dele. É meu dever como cristão.
Lembra quando Paulo vai falar aos irmãos de Corinto sobre os dons? Ele começa no capítulo 12 falando sobre o amor. O evangelho é amar o mundo. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Eu posso não aprovar o comportamento do meu irmão, mas de maneira alguma eu posso descartá-lo do meu meio. A coisa mais difícil que Deus já fez eu fazer foi ter que abraçar uma pessoa moribunda, suja e fedendo. Eu olhei para minha roupa, eu olhei para o meu jeito, e olhei para o jeito dele, e o Espírito Santo falou comigo: eu estou olhando ele por dentro, e não por fora. E Jesus não está olhando você por fora, Ele está olhando você por dentro, porque você é por dentro disso aqui. Eu preciso olhar, e eu já encerro as minhas falas. Quando eu olho para a liberdade, ou melhor, quando eu olho para o arrependimento, que eu sei que eu preciso mudar e que eu estou no processo de mudança, que agora eu começo a trilhar esse processo de mudança, que eu começo a andar e que eu começo a ver que eu estou melhorando, que eu estou melhorando, que eu estou melhorando, que eu estou melhorando, que as pessoas olham para mim e dizem: você era assim, agora você diz: eu era, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Quando você começa a perceber que aquela vontade de ser o homem natural, viver o homem carnal, não existe mais dentro de você, agora você tem um senso de liberdade. O peso do pecado, ele vem para trazer condenação e morte. Mas o peso de quem vive um arrependimento aos pés de Cristo é de vida e vida eterna. O diabo veio para tomar. Jesus veio para devolver e devolver em dobro. O diabo veio para destruir. Jesus veio para construir e construiu de forma excepcional. O diabo veio para matar, mas Jesus olhou e disse: não, eu vou dar vida, 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 vida. Qual é o sinal de quem está morto? Você olha para ele, bichinho, morreu, não se mexe mais, não dá tchau, não manda beijo, não manda um áudio agora, não faz mais nada. Existe um ditado popular que diz assim: essa pessoa nunca mais falou comigo, para mim morreu. Por quê? Falta de diálogo. Mas o que Jesus veio trazer para nós? Uma vida abundante. Fica de pé, por gentileza. Ele veio nos trazer o direito de regozijar. Irmão, quando você vê a gente aqui na frente saltando de alegria, não é porque a gente está se amostrando, é porque nós estamos revelando a você aquilo que existe dentro de nós. A alegria abundante. Quem aqui já achou 10 reais? Quem já achou 10 reais? Levanta a mão. Só isso, tá fazendo você olhar melhor para a esquina, viu? Quem já achou 100 reais? A mesma quantidade. Que bênção, precisando trocar minhas companhias, vou andar com você. Quem já achou 1.000 reais ou mais? Já, irmão Ronaldo? Vou andar com você, viu? Tem vaga no carro para mim? A alegria de achar 1.000 ou mais foi igual a de 10 reais? Foi a mesma? Não. Quando achou 100, foi a mesma de 10 ou foi mais? 100 mais. Mas quando achou 1.000 ou mais para lá,
Vem aqui, irmão Ronaldo, vem aqui, irmão Ronaldo. É que não tem telão, vai chegar a câmera e vai, quando a gente falar com as pessoas, você vai ver lá o que está acontecendo ali. Quando o Senhor achou 10 reais, o que o Senhor fez? O agradecimento ficou por aí. Quando o Senhor achou 100 reais, o que o Senhor fez? Mas quando o Senhor achou 1.000 reais ou mais, o que o Senhor fez? Não, o Senhor fez melhor, o Senhor fez melhor. O Senhor fez melhor. Irmão, você não está achando 1.000 reais aqui hoje não, irmão. Você está achando muito mais do que 1.000 reais. Você está achando o direito de uma vida eterna. Então salte, então grite, então pule, então se alegre. Obrigado, irmão Ronaldo. O diabo está querendo deixar você triste, cabisbaixo, irmão. Mas no momento que você grita, a depressão tem que sair da tua vida, irmão. No que você salta de alegria, a cura acontece na tua vida. No que você diz, eu creio no poder da palavra, você está recebendo o reino. Mistério de louvor, mistério de louvor. Ora kamai kamano como no nararabakai. Ora kamai kamano como no narabadarabadarabadarabakai. Aleluia. Há uma presença do Espírito Santo aqui esta noite. Ora kamano como no narabadarabadarabadarabakai. Daqui a 2 ou 3 minutos, te prepara para dar um salto. Você está pronto? Se tiver de salto alto, quiser tirar, fica à vontade para não se machucar.